E aí, gente, vamos fazer aqui um arrume-se comigo de almoço e refletir sobre a vida, né? Normalmente, nos meus dias que eu tô fazendo alguma coisa voltado para limpeza, seja lavar louça, limpar a casa, fazer comida, essas coisas assim, são os momentos que normalmente eu penso, tipo, muito sobre a vida, sobre as coisas e tudo mais. E vou tentar externalizar isso. Vamos ver o que vai ser, o que vai virar isso aqui, porque a ideia é fazer um papo assim, normal, tipo, as vozes da minha cabeça, eu vou colocar elas pra fora, e é isso, basicamente. Não tem nada ensaiado, nada preparado, é só pensamentos e pensamentos, né? Mas você vai ouvir som de limpeza, porque eu tô lavando a louça e lavando o fogão para poder fazer o almoço. E a ideia desse papo aqui é basicamente trazer um pouco sobre pensamentos de mudança, né? Quando a gente pensa, pelo menos a gente não, vou falar sobre mim, né? Porque falar sobre a gente acaba sendo algo muito mais profundo, porque eu não consigo pensar por outras pessoas. Mas pensando no conceito de como que está a nossa vida hoje, a gente. Eu vou falar a gente, mas é eu, tá? A gente, eu e minhas vozes da minha cabeça, tá? Então, pensamos no ponto de, pô, principalmente no quesito de carreira, vamos lá. Vamos pensar em carreira, que carreira é algo que pegava bastante, né? Porque, basicamente, eu sou programador, sou uma pessoa da área de tecnologia, então eu trabalho com TI já há 11 anos, aproximadamente, 11 ou 12 anos aproximadamente, e minha vida era voltada somente a isso, né? Então, tudo que estava na minha vida era em torno de tecnologia, em torno de programar coisas, resolver problemas e sempre problemas dos outros, né? Como de costume no mundo corporativo. Sempre o problema dos outros a gente tem a prioridade para resolver, mas nunca tem a prioridade para resolver nossos problemas, né? Basicamente. E isso faz o quê? Faz com que a nossa mente acabe entrando num burnout, se a gente não toma cuidado com o que está acontecendo, né? Então, tudo girava em torno disso, até que chegou um ponto que não fazia mais sentido, olha só. Não fazia mais sentido, até mesmo pelo ponto de que a gente tem aquele cansaço mental, aquele desgaste, empresas acabam não sendo empresas saudáveis e a gente só descobre isso depois que a gente está quase na beira de um colapso, entrando num burnout, e é sempre desse jeito, né? E o maior e o principal de tudo é o que? A gente precisa de dinheiro para poder viver e para poder estar bem, né? Deixa eu virar um pouquinho isso para cá, porque senão vocês não me veem. Então a gente precisa de dinheiro e a gente precisa disso para que a gente consiga sobreviver, né? E o burnout quebra nossas pernas, né? Como sempre, né? Ele quebra nossas pernas e a gente fica ali refém de uma empresa tóxica até que a gente consiga encontrar uma outra empresa para a gente conseguir trabalhar e conseguir pagar os boletos, né? Porque principalmente eu moro sozinho, então eu tenho que pagar boletos, pagar aluguel, eu tenho que pagar comida, então eu tenho que pagar tudo porque tudo depende de mim, do meu trabalho e é isso aí. Vida que segue, né? Beleza. Ninguém tem culpa disso, né? Mas é aquilo lá, né? Como eu dizia, eu estava muito focado nisso, então na minha cabeça o quê? Se eu parasse com alguma coisa, se eu desistisse, eu ia ser o maior fracassado para mim mesmo. Esse era o maior problema que eu tinha na minha cabeça. Só que de 2 anos pra cá, além de ser uma pessoa que trabalha com TI, eu sou uma pessoa que palestra em eventos. Palestrava, né? Vamos dizer da forma correta. Eu palestrava, né? Então eu passei 9 anos da minha vida, da minha carreira de tecnologia, que eu tenho 12 anos hoje, mais ou menos. Então passei 9 fazendo palestras. Já palestrei em Belo Horizonte, em Goiás, já palestrei em Florianópolis, em vários estados aí do Brasil. Já fiz várias palestras, organizei eventos e tudo mais, né? Já os meus públicos eram um público de 40 pessoas, 80, 250, 700. Então eu tinha público, eu tinha o prestígio da galera da área de tecnologia, só que começou a não fazer mais sentido para mim. E nisso eu comecei a brigar na minha mente com as minhas outras vozes que falavam para mim continuar fazendo isso, continuar fazendo essas atividades, que eram coisas que deveriam ser cumpridas na minha cabeça de qualquer jeito, de qualquer forma. Até que um belo de um dia eu simplesmente, vamos falar o português correto, eu taquei o foda-se pra tudo e falei não, não quero mais.
Eu quero paz, eu quero ficar tranquilo. Eu até brincava falando, eu quero simplesmente ter uma chácara e cuidar de um ganso no meio do mato onde ninguém me encontre e eu viva das coisas que eu produza. É isso que eu quero. Do nada, da noite pro dia, acabei tendo esse pensamento. Só que é difícil colocar em prática isso porque você está preso ali com várias coisas que acabam trazendo ali fazendo com que o seu ego ele fale mais alto. Então a vaidade acaba falando mais alto e a gente acaba se prejudicando por conta disso, né? E de 2 anos pra cá eu parei de palestrar e as coisas começaram a ficar um pouco mais tranquilas na minha cabeça. Ficou mais tranquila, porque se eu pensasse no Diego de 2 anos atrás, eu pensaria que eu era o maior fracassado por eu estar desistindo de fazer isso, que era algo que eu já fazia há muitos anos na minha vida, e agora eu não faço. Só que, pelo contrário, né? Eu comecei a entender um pouco mais sobre o que eu queria de fato, comecei a estudar yoga, não que eu diga que a yoga me resolveu isso tudo, porque a galera acha muito o contexto de yoga é basicamente fazer aquelas posturas, aquelas posições e tudo mais, né? Aquilo lá é uma parte da yoga, mas não necessariamente é yoga de fato. Yoga é filosofia, é estilo de vida, é você entender você mesmo, é autoconhecimento, né? Então eu comecei a estudar, entender o que tem dentro do yoga, né? Então, muito que a galera fala sobre o karma é interpretado de forma um pouco errada, vamos dizer assim, pelas pessoas, porque virou moda essa palavra karma, né? Ah, vou deixar que o karma resolve. Mas o karma é basicamente tudo. Tudo é karma. Então todas as suas ações, elas geram um retorno de energia, vamos dizer assim, né? Então, se você fez alguma coisa de ruim pra alguém, em algum momento da sua vida alguma coisa de ruim vai te acontecer, mas foi por quê? Porque você já fez algo de ruim pra alguém e é isso. Você fez coisas boas, as coisas boas vão retornar pra você, porque basicamente é isso. Pessoas que têm energia positiva atraem coisas positivas. Pessoas que têm energia negativa vão atrair coisas negativas. Mas, em ressalva, temos aquelas pessoas que elas são ruins, mas muita coisa boa acontece na vida dela. Mas por que muita coisa boa acontece na vida dela? Porque basicamente ela está exposta a coisas boas e a coisas ruins, né? Então por ela ser uma pessoa que acaba sendo uma pessoa ruim, vamos dizer assim, que faz mal para outras pessoas, ela está exposta e ela está fadada a receber coisas boas e coisas negativas, né? Às vezes a gente só consegue enxergar as coisas boas que a pessoa recebe, mas não consegue enxergar as coisas negativas, porque são coisas que a pessoa não expõe. Mas é basicamente isso, né? Então, se a gente parar para pensar, o karma, ele é basicamente tudo, né? Tudo que você faz, ele tem um retorno ali equivalente para você. E também tem a outra questão que a galera sempre brinca bastante, que é o vamos jogar pro universo. Jogar pro universo também é uma das coisas que existe no yoga, que é basicamente para você não se preocupar com o que vai acontecer amanhã ou o que você está fazendo hoje, né? Porque você não tem controle do amanhã. Então, joga pro universo. Tem coisas que não estão no seu controle, que não adianta você querer resolver, que você não vai conseguir resolver, porque não faz parte do seu controle. Então, joga pro universo, o que for decidido você vai ter que aceitar e é isso aí. E eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, né? Antigamente eu levava muito na brincadeira isso, né? Eu zoava muito a questão de, sei lá, eu sou jovem místico, não sei o que lá das contas, porque eu acredito em signo, ou até mesmo, porque eu acredito em tal coisa, né? A pessoa jovem mística, né? Mas se a gente for parar pra pensar, não é ser um jovem místico, é simplesmente você saber o que tá dentro de você, o que te cabe, né? Vamos dizer assim. O que te cabe naquele momento e entender o que é. Só que o mundo hoje em dia, né? Com a questão de cobranças da gente, né? Ser uma pessoa multitask, ser uma pessoa que faça muitas atividades ao mesmo tempo, não quer isso. Eles querem que você faça faça muitas coisas e essas muitas coisas sejam muito bem feitas. Só que o ser humano ele não é feito para isso. O ser humano é feito para fazer as suas coisinhas ali e tudo mais, e aos poucos, né? Só que a gente acaba ficando doente, por quê? Porque a gente quer fazer muita coisa. Basicamente, tipo eu agora, né? Eu tô aqui limpando o fogão, tô lavando o fogão, tô falando aqui com vocês, e eu já tô aqui pensando, eu preciso fazer almoço, não sei o que lá das quantas, mas eu não tô deixando de viver o presente. O presente é o quê? Fazer aquilo que eu tô fazendo bem feito, com as ferramentas que eu tenho. É basicamente isso. Eu tenho aqui uma bucha, eu tenho um sabãozinho e eu tô limpando aqui, eu tenho que limpar isso aqui. É isso que eu vou fazer, e eu vou fazer muito bem feito. É basicamente isso. Então, o yoga me trouxe bastante aprendizado quanto a isso e meio que desbloqueou na minha cabeça que era algo que eu achava impossível de acontecer, eu entender essas coisas e eu seguir essas coisas que
na minha cabeça não fazia muito sentido, só que no momento que eu tava de vida, que basicamente eu estava na beira de um colapso, quase entrando num burnout de novo esse ano, eu comecei a estudar isso, eu falei, não, eu preciso entender, eu preciso me permitir entender algumas coisas do que está acontecendo para que eu possa ter uma vida um pouco mais tranquila, né? E aí, o que eu fiz? Saí do trabalho que eu tava, não queria mais trabalhar lá, então saí do trabalho que eu tava, porque ele tava me roubando muito da minha vida, basicamente, então fiz ali um pezinho de meia ali para poder ficar um pouco tranquilo e tchau, saí. Basicamente, eu estava trabalhando, acordando 5:30 da manhã para poder chegar na empresa. E às vezes ficava até as 9, 10 horas da noite. E era isso a minha vida, de segunda a sexta-feira. Sábado eu fazia alguma coisa, ou às vezes eu estudava alguma coisa e acabou. Era literalmente isso. E minha mente já estava daquele jeito, né? Porque eu chegava no trabalho, fazia as minhas coisas e tal, trabalhava lá e nunca estava bom para as pessoas que estavam ao meu redor, né? Então, é isso, né? Então você faz ali o seu melhor, mas as pessoas esperem muito mais de você. Por quê? Porque você está fazendo o seu melhor e ela quer que você faça mais. É basicamente isso. Então, essa reflexão que eu queria trazer, né? Que às vezes a gente está preso em situações da nossa vida que a gente, automaticamente a gente se aprisiona nessas situações porque a gente tem medo do que possa acontecer ali no futuro. Mas se algo de fora te tira dali daquela situação, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que se virar, você vai ter que correr atrás de como que você vai sair daquela situação. Então, se algo está te fazendo mal hoje, sai, simplesmente saia. Porque se você não sair, você vai sair de qualquer jeito, você vai sair por bem ou por mal. Então, se você sair por mal, você não vai ter condição mental, vamos dizer assim, para você achar um caminho novamente. Se você sair por bem, você tem ali a sua condição mental, sua saúde mental já um pouco mais estável. Não vou dizer que ela vai estar 100% estável, porque se você já está pensando em sair daquela situação é porque ela já não está bom. Então, você vai ter uma situação um pouco mais estável e vai poder pensar com mais clareza sobre o que você quer. Igual eu, como eu disse, né? Eu sairia do trabalho, eu pensaria que eu seria o maior fracasso de todos, isso para mim mesmo, então isso eu julgando para mim, que eu seria o maior fracassado, que eu seria sei lá, um Zé Ninguém, um merda, vai. Mas, pelo contrário, né, eu saí e eu tô tranquilo. Simplesmente é isso, né, vida que segue. O que dá pra fazer eu faço, o que não der pra fazer eu não faço, né, que é aquilo que eu aprendi na yoga com o professor, né, que é basicamente a gente entender o que te cabe, né, que era algo que eu já utilizava, mas eu não utilizava com essas palavras, né, que basicamente o que te cabe é o que? É o... não tá fazendo sentido pra mim isso agora. Então, se a gente for parar para pensar o que faz sentido pra gente agora, é o que te cabe, né? O que cabe a você fazer hoje? O que cabe a você estar dentro dessa situação, né? O que cabe a você resolver algum problema? Dá para você fazer? Dá, resolve. Não dá para resolver? Você não adianta nada você ficar chorando, se lamentando por causa disso. Então, é uma das coisas que eu aprendi com yoga, né? Que a filosofia do yoga referente à questão de sofrer é muito diferente do que a gente tem hoje em dia, do que a gente aprende, né? Porque o sofrer na filosofia do yoga é você ter ali, vamos dizer assim, eu machuquei o meu braço. Machuquei o meu braço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar uma atadura, sei lá, um curativo, alguma coisa. E não tô sofrendo por isso, simplesmente eu vou lá e resolvo o problema. O sofrer é você olhar pro braço e ficar, caramba, meu, se eu não tivesse encostado o braço ali naquele negócio que tá queimando ali, putz, meu, não teria queimado o meu braço. Putz, se eu não tivesse esbarrado no caco de vidro ali, meu. Isso é o sofrer. O sofrer é você ficar se lamentando de coisas que já aconteceram e que não vai mudar nada. Isso é o sofrer. Então a gente não precisa ficar sofrendo de graça por conta de alguma coisa, né? Então, recomece. Recomece, porque o ciclo de recomeço basicamente é um luto que a gente tem e a gente precisa morrer algumas vezes para poder nascer de novo, né? Então, temos muitas vidas no nosso dia a dia, basicamente. A gente sempre morre uma vez e nasce de novo. Só que a gente não percebe isso. Quando a gente desiste de alguma coisa, não é porque a gente desistiu, a gente entendeu que aquilo lá não faz sentido pra gente. Não é uma desistência. Você foi lá, experimentou e viu que aquilo não faz sentido, não tem por que você continuar. A não ser que você queira alimentar a sua vaidade, alimentar o seu ego, falando, eu sou muito bom em fazer aquilo, mas se aquilo não faz sentido pra você, uma hora você vai parar de qualquer forma. Então, basicamente isso, né? Então, permita-se morrer,
basicamente isso. Eu sei que o vídeo ele pode me censurar por isso, né? Então, permita-se desviver algumas vezes, vamos dizer assim. Permita-se desviver algumas vezes para que você renasça melhor em uma nova versão. Porque nada pior do que você ficar preso em algo que está na sua cabeça porque você quer aquilo de qualquer forma, mas aquilo às vezes nem faz sentido para você naquele momento. Talvez faça sentido ali daqui 2 anos. Beleza, aí daqui 2 anos você pode fazer. Mas se naquele momento aquilo não vai te trazer um retorno, não vai trazer nada para sua saúde, para sua vida, não adianta você ficar naquilo lá por vaidade, né? Então, é esse o pensamento que eu queria trazer. E olha só, terminei de lavar o negócio e deu prazer de conversar um pouquinho ali, 15 minutinhos de papo falando sobre coisas aleatórias. Olha só. A ideia é que, sei lá, toda vez que eu tiver um pensamento assim, eu não vou prometer que eu vou fazer isso todas as vezes, porque não é sempre que eu tenho alguma coisa na minha cabeça para poder pensar, para poder falar. Então, sempre que eu tiver algum pensamento, pensante, vamos dizer assim, acho que eu vou chamar esse quadro de Pensando Pensamentos. A gente converse um pouquinho. Mas, sei lá, se você quiser e achar que te cabe trazer um pouco da sua experiência sobre alguma coisa na sua vida que você viu que não te cabia, ou que te fez mal e você parou, ou que tá te fazendo mal, deixa aí nos comentários. Faz bem externalizar. Eu não sou psicólogo, eu não vou julgar, não vou falar nada. Simplesmente eu vou olhar aquilo lá e vou ver se aquilo trouxe alguma inspiração positiva para alguém ou não. Basicamente isso. A ideia é que eu, sei lá, faça esses vídeos aí com um pouco mais de frequência, só para conversar mesmo e bater um papo. Fechou? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo para quem ficou. E para quem não ficou, né? É isso aí. Ótimos dias virão. Tchauzinho.